Hoje vamos testar um notebook. Ele tem exatamente o que a gente espera de um notebook. Tem tela, tem teclado, tem porta USB, mas sabe o que esse produto de hoje tem de diferente? Tem que... Olha que pequeno que ele é, olha o tamanho dele! Esse aqui é o One GX, é um notebook extremamente compacto e definitivamente um design bastante exótico. Não é fácil encontrar ele, é um produto um pouco raro, mas um dos lugares que dá para achar é na G-Shopper. Esse é um varejista online que tem uma série de produtos, então além dos eletrônicos tradicionais e componentes para PC, tem alguns mais incomuns, como os computadores compactos e até o notebook que vai ser o assunto do vídeo de hoje. A G-Shopper faz entregas no Brasil e é graças a isso que se tornou viável o vídeo de hoje. Então não deixa de conferir por lá os produtos como o One GX, que vamos analisar aqui, bem como outras séries de produtos eletrônicos até mais comuns e diversos outros do catálogo deles. O preço que aparece na loja já é o preço final, então incluindo os impostos. Então vamos lá, voltando para a análise. Ver o notebook encolhido dá até uma certa nostalgia. A última vez que eu fucei em um produto nesse form factor, digamos assim, foi lá nos idos de 2006, quando eu comprei um netbook para minha, na época, namorada. Ela até simpatizava bastante com o HP Mini 210, justamente porque ele era bem compacto. A minha lembrança, em compensação, não é tão boa assim não. Isso porque basta você olhar para as specs para entender o que eu tinha contra aquele netbook. O processador era um Atom N450 que tem um indefeso núcleo com apenas 2 threads. Tinha 2 GB de memória e um HD de 160 GB e um HD lento ainda por cima. Eu basicamente via a minha vida sendo lentamente sugada só pelo tempo infinito de boot daquele Windows Vista. 2 horas depois... Mas aí acelera 18 anos e um casamento para o futuro. O One GX traz de novo esse conceito de um notebook mais menor. Ou melhor, ele é ainda menor que um netbook. Ele possui apenas 620 gramas e uma tela de 7 polegadas. Começa a pisar no território até dos smartphones na portabilidade dele. Outra mudança que é bem importante é o hardware. Dessa vez eu não odeio ele. Ele é um processador bem mais moderno, ele usa o Intel Core i3 da 11ª geração, 8 GB de memória, 4.333 MHz e um SSD NVMe que é bastante rápido como armazenamento. Então o resultado é, ele é bem mais responsivo. Quando eu aperto para abrir as coisas abrem. Não é mais aquela coisa pavorosa que eu tinha no netbook com seu HD de 160 GB em um... Como é que eu chamo quando não é dual core? Era um processador só core? Eu nem sei qual é a palavra para um processador que só tem um núcleo. É um monocore. Não era à toa que era ruim. Por ele ser muito mais funcional, isso mudou bastante a minha ideia sobre laptops super compactos. O One GX é muito compacto, até para os padrões de um netbook, mas ele é muito mais responsivo. Então ele lembra mais a experiência que a gente tem com os smartphones. Esse porte dele menor que o netbook faz ele ficar mais parecido com os videogames portáteis, como por exemplo o Steam Deck e o ROG Ally, mas até versus eles ele parece um pouquinho pequeno. Como um híbrido entre PC compacto e um aparelho para games, eu acho que esse form factor é até mais eficiente que o ROG Ally e o Steam Deck. Isso porque o Steam Deck e o ROG Ally eles precisam que você use periféricos, como por exemplo teclados, mouses externos, ligar eles num dock, ligar às vezes numa tela externa para eles virarem um PC. O One GX já não tem esse problema, porque ele tem o form factor que a gente está acostumado dos laptops, esse clamshell que a gente chama, né, o formato concha. E isso faz com que a gente já tenha uma interação do tipo dos notebooks tradicionais sem necessidade de você ficar usando um acessório ou outro periférico para isso. Então basta abrir ele e usar como eu usaria um notebook, porém menor. Ele até tem um mini touchpad aqui na parte da frente que serve para dar os comandos com o mouse, mas ele é bem pequeno, como fica bem evidente pelo espaço que ele tem ali disponível, e eu acredito que boa parte do tempo você vai preferir usar a tela sensível a toques, que é outro diferencial maneiro dele. Ele tem comandos com a tela sensível a toques, então você consegue ir navegando por aqui e vai acabar usando o touchpad só para fazer algum detalhe mais específico, para clicar em algum lugar ou selecionar algum texto. E nos games, como é que fica esse formato aqui? O One GX One Pro, ele tem um recurso que é bem interessante para virar um videogame portátil. E ele tem na design aqui na lateral 2 encaixes que você pode colocar um gamepad, que pode ser comprado separadamente ou em conjunto já com esse laptop, e que conectado faz ele ficar bem mais parecido com um videogame portátil. E você consegue jogar tanto com o encaixe feito, como também usar ele através da conexão sem fio. Falando em conectividade, ele não tá mal considerando que ele é
minúsculo. Nós temos na parte de trás duas portas USB tipo C de 4.0, então elas entregam 40 gigabits por segundo, é uma conectividade bem rápida e dá para até conectar umas eGPUs nesse modelo aqui. E também tem uma USB tipo A tradicional, na tecnologia 3.0. Fechando a conectividade, ele tem numa lateral um mini HDMI, então você consegue conectar ele numa tela externa usando um cabo, e curiosamente ele tem uma portinha para cartão SIM. Falando na conexão da parte de trás, ele é incrivelmente parecido com alguns modelos de notebooks da Alienware. Ele quase que parece um Alienware que a gente lavou e encolheu depois de secar. Pois é, eu falei que esse negócio aqui é um híbrido meio maluco entre laptops, às vezes videogame portátil e às vezes smartphones. Ele tem conectividade 4G e 5G dependendo da versão que você compra dele. Lá na G-Shopper você tem a opção de comprar então esse laptop e já trazer também o gamepad. Eles têm o bundle já com o conjunto do mini notebookzinho e o gamepad. E as configurações disponíveis por lá incluem 16 GB de memória RAM, 512 ou 1 TB de armazenamento e o processador é um Intel Core i7 1160 G7, que é um processador que tem 4 núcleos e 8 threads e um gráfico integrado Iris, com as 96 unidades de execução. A versão que a gente tem aqui é modelo com Core i3, mas lá na G-Shopper você então vai ter essa configuração com Core i7 e essa variação de armazenamento. Pela diferença de preço entre os dois, eu recomendo você optar já pela versão com 1 TB de armazenamento, que não está muito diferente o valor entre as duas, então já aproveita e pega a versão com bastante espaço para os seus arquivos e seus games. Falando em hardware, qual é o nível de performance que dá para esperar desse dispositivo aqui? Nós testamos esse modelo com o Core i3 1110G, que é a versão mais básica do One GX One Pro, mas ela já é suficiente para um uso cotidiano leve e até dá para a gente usar para tocar uma live. Eu consegui usar ele para gravar um podcast e transmitir. Mas também serve para jogar algumas coisas mais leves, então principalmente games um pouco mais antigos ou alguns games com gráficos mais leves, você tem performance suficiente aqui. Felizmente, nós também temos por aqui um Core i7 11 ou 1160 G7, que está presente aqui nesse modelo aqui da Dell. Esse é um notebook ultra fino que tem justamente o processador que está presente na versão mais potente do One GX One Pro. Então a gente consegue rodar nossa bateria de testes e ter uma ideia do nível de performance que a gente pode esperar desse dispositivo versus a versão mais potente com Core i7 e também comparar com alguns outros dispositivos. E vamos fazer isso. Começando pelo nosso teste de processador, nós temos o single core, a performance por núcleo do dispositivo, e a gente vê como a versão tem um bom nível de single core. O One GX, ele inclusive já entregou mais performance que o single core do Steam Deck no nosso teste, lembrando que aqui a gente está usando a comparação rodando Windows 11 instalado no Steam Deck. Seria interessante ver a versão então com o 1160 G7, já que ele tem um incremento aí no single core dele, então a versão mais potente do One GX já deve entregar um nível por thread um pouquinho mais alto. E por fim, o ROG Ally ficou na vantagem como dispositivo que tem mais arrefecimento. O projeto da ASUS é bem maneiro quando o assunto é arrefecimento em baixo espaço. Agora trocando para o multithread, aí a gente vê a diferença de como você tem que ficar de olho em se vai optar pela versão com Core i3 ou a versão com Core i7 do One GX. Isso porque o Core i7 tem 4 núcleos e 8 threads. Ele tem uma contagem, duplica o número de núcleos e duplica o número de threads. Então ele salta dos 2.470 pontos no Cinebench Multithread para ir consideravelmente atrás do Steam Deck para passar a ser até mais, performar mais que ele, entregar uns 50% mais performance que o Steam Deck. Quem continua disparado aí na frente nesse caso é o ROG Ally com a plataforma Ryzen Z1 Extreme. Ele entrega um score bem alto por ser um processador de 8 núcleos e 16 threads. Agora a performance no teste sintético do 3D Mark. Nós temos então o nosso modelo aqui ficou consideravelmente atrás do Steam Deck, ele entrega uns 50% menos performance, enquanto que a gente espera que a versão dele equipada com Core i7 supere a performance do Steam Deck, ele entrega uns 20% mais desempenho. Aqui segue a vantagem para o ROG Ally nesse teste, que vem equipado com AMD Z1 Extreme. Esse cenário se repete também no modo do Time Spy, nós temos ele entregando mais ou menos a metade da performance de um Steam Deck na sua versão Core i3, e o chip Core i7 entrega um nível de desempenho que situa ele acima do Steam Deck e entre ele e o ROG Ally. Então ele fica mais próximo do desempenho que a gente pode esperar de um Steam Deck, mas então tem uma diferença interessante de performance entre a versão i3 e i7. Um ponto importante agora no teste do Cyberpunk, e é por isso que vocês têm que tomar cuidado aí quando definirem qual versão do One GX vocês vão escolher, é que o teste roda num Core i7 equipado com 16 GB de memória, que é o caso do que a gente tem aqui no Albion, mas
não roda na versão com Core i3 e 8 GB de memória. Então nós temos uma quantidade insuficiente de memória, nós também temos um dual core com 4 threads, que é complicado para rodar o Cyberpunk. Então, comparando os dois, a gente consegue rodar o teste, consegue até 52 FPS de média, o que é uma excelente média no Albion, mas no One GX o teste não rodou, justamente por falta de memória RAM e também por conta da configuração bem mais limitada de processador. E, por fim, o Red Dead Redemption mostra como a gente vai definir os tipos de jogo que vai jogar baseado na configuração que você escolher do One GX One Pro. Então, na versão com Core 3, ele entregou 16 FPS de média, rodando o game em HD na qualidade mínima. Então, vendo ele rodar, ele até consegue rodar, mas você definitivamente não deve focar nesses jogos mais avançados 3D quando você está jogando nele. Agora, se você troca para um Core i7, você já passa a ter um nível de performance que nessa configuração bastante baixa dos gráficos entrega até 50 quadros, né? Entrega uma média de 50 quadros e até não fica longe da performance do ROG Ally. Na parte de autonomia ele se saiu bem, ele entregou quase 8 horas de autonomia, ficando próximo do que o ROG Ally entrega e ficando um pouco mais atrás de notebooks mais tradicionais, como é o caso do Albion, mas uma boa duração de bateria para atividades leves. Um ponto importante é o LED na parte traseira, ele reduz a autonomia em 1 hora. Então, quando a gente ligou o LED, ela cai para 7 horas, com ele desligado, ele chega a quase 8 horas. Aqui é bem importante você definir o que você pretende fazer, porque as duas versões vão entregar dois processadores bem diferentes. A versão com Core i7, inclusive tem alguns gameplays desse One GX, galera jogando com ele, eu vejo ele rodando vários games na resolução HD, com qualidade baixa e conseguindo entregar uma taxa de quadro satisfatória. Então ele consegue rodar mais coisas. A versão com Core i3 também pode ser usado para jogar, e a gente jogou. Inclusive, esse modelo que veio pra gente não veio com o gamepad, mas a gente achou um controle adequado e compatível aparentemente com ele, e conseguimos jogar alguns games mais leves de forma bastante satisfatória. Então a galera mirando em emuladores para sistemas mais antigos, ou o pessoal de olho em games mais leves, ou também querendo jogar jogos de PC mais antigos, esse aqui pode ser suficiente. Para uso cotidiano ele já entrega um resultado legal. Para games, se você não está olhando em nada muito pesado, ele já tem uma performance que vai ficar abaixo do que você tem no Steam Deck, e muito abaixo do que você tem no ROG Ally, mas também já consegue entregar alguma coisinha para se você quiser se divertir. É bom você dar uma olhada no momento que você está fazendo essa compra. A diferença entre os valores das versões com Core i3 e Core i7 que você encontrar também é um fator bem determinante para qual você vai escolher das duas possibilidades que você tem com esse modelo aqui. No caso da G-Shopper, a versão que tem disponível lá é a com Core i7, é aquela que vai ter um processador mais potente nesse nosso comparativo de gráficos. Faz sentido esse notebookzinho anão aqui? Então, para minha surpresa, depois de usar ele por alguns dias, é que ele é mais legal do que eu tinha imaginado inicialmente. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu achei que ele seria mais um dispositivo exótico do que necessariamente viável. Mas usando ele, eu fiquei com uma opinião diferente. Primeiro porque ele é um computador responsivo, ele atende usos rápidos. Então, seja porque você quer copiar arquivos da câmera para a memória e depois subir para a internet, seja porque você quer editar um texto ou uma planilha de forma rápida, ou até mesmo jogar algumas coisinhas mais leves no meio de uma viagem ou quando você está em deslocamento, e você quer tudo isso da forma mais compacta possível, essa é a forma mais compacta possível. Eu não conheço nada mais compacto que um notebook de 600 gramas. E quando eu olho ele comparado com o ROG Ally e com o Steam Deck, a principal vantagem dele é que, apesar dos outros dois dispositivos que eu listei serem computadores compactos também, eles não têm um formato que você consegue usar como computador de forma fácil. Enquanto que esse cara aqui, quando você puxa ele, abre, você consegue já digitar e você já consegue interagir com o Windows da forma como você espera. Você consegue escrever com o teclado dele, você consegue usar o touchpad dele. Então, você tem um balanço também tem momentos que realmente é mais fácil você dar os comandos na touchscreen, mas você tem essas duas opções e as duas funcionam bem. Enquanto que o Steam Deck e o ROG Ally, quando você está com eles na mão e você quer usar como o sistema operacional Windows, eles não funcionam tão bem. Enquanto que esse aqui é o formato que a gente já interage com Windows faz bastante tempo. Mas eu tenho um contra que é bastante importante. Ele é um dispositivo que não é nem um pouco barato. Inclusive, você vai acabar pagando mais caro do que, por exemplo, o Steam Deck ou até mesmo um ROG Ally para você ter ele. Então, realmente, isso é um corte bastante importante, porque se você vai comprar um dispositivo como esse, precisa ser capaz de encarar o custo dele. Outra coisa que eu levaria em consideração é que esse PCzinho compacto é um formato que eu não recomendaria para todos, mas eu recomendaria somente nos cenários onde suas demandas de portabilidade, praticidade e usabilidade, por acaso, só são atendidas por esse híbrido muito maluco de notebook, com um smartphone e com um videogame portátil. É um dispositivo bastante exótico e que, por incrível que pareça, eu gostei de usar. Galera, para mais testes com o GX One Pro, vocês conseguem conferir o post completo lá no adrenaline.com.br.
E para mais dos nossos testes com computadores, até os mais convencionais, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando algum dos nossos vídeos termina com um PC que dá para guardar no bolso. E até a próxima. Tchau, tchau!